Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar 10 capítulos dentro do livro de Mórmon. Isso mesmo, 10 capítulos. Alma, capítulo 43, vamos até Alma 52, tá bom? Então, são capítulos grandes, versículos. Por exemplo, o capítulo que nós vamos estudar hoje, capítulo 43, são 54 versículos. Então, nem vou fazer delongas, já vou entrar aqui nos versículos e explicando. Algumas partes eu vou ter que resumir, né? Não dá para ensinar tudo, né? Em uma mensagem aqui que a pretensão é 20 minutos no máximo. Então vamos lá aqui. Alma capítulo 43, versículo 1 diz assim: E então aconteceu que os filhos de Alma andaram entre o povo para proclamar-lhes a palavra. E o próprio Alma não conseguiu descansar e fez o mesmo. Então Alma, né, aqui dá um entender que ele já era bem idoso, mas mesmo assim ele não conseguia descansar. Ele foi pregar a palavra também junto com os filhos dele. E em meio a isso, a gente vai ver aqui do versículo 8, do versículo 2 até o versículo 8, que Mormon ele fala: agora vou parar a narração da história, né, da pregação do evangelho, do que Alma compartilhou com os filhos dele, e agora eu vou compartilhar sobre as guerras, tá bom? Então agora nós vamos ter muitas guerras descritas no livro de Mórmon, essas batalhas. Essa semana eu quero compartilhar com vocês, a Carol estava ensinando algumas pessoas, né, que estão conhecendo a igreja, a gente está se envolvendo nas mensagens junto com os missionários, com outras pessoas, inclusive a plaqueta dela chegou, né? A plaqueta dela missionária. E para mim, nossa, o meu coração ardeu assim em ver o nome de Jesus Cristo, né? Escrito no peito, junto com o meu nome, sobrenome, né? Que é Claudiano. Então o meu foi Elder Claudiano, a minha filha Sister Claudiano. Nossa, que emoção carregar o nome do Salvador no peito e ver o meu nome ao lado do nome do Salvador. Nossa, que emoção. E durante que a Carol estava ensinando sobre o livro de Mórmon, na parte da apresentação do livro de Mórmon que ela estava compartilhando, ela falou que também no livro de Mórmon existem muitas histórias de guerras, de batalhas, e que em meio a essas guerras e batalhas nós podemos ver o amor do Salvador, a proteção do Salvador. Então mesmo que dá uma virada aqui, né, a parte espiritual, que a gente estava tratando semana passada, falando de Alma, falando dos seus filhos, sobre o pecado, a expiação de Jesus Cristo. Mesmo que deu essa virada para a guerra, agora a gente consegue sim ver o Salvador Jesus Cristo na proteção daqueles que guardam os mandamentos, que faz convênio. Então essa semana nós vamos estudar as guerras, mas isso não significa que o livro ele deixou de ser espiritual, pelo contrário. As nossas batalhas não é só ser espiritual lá na igreja. Na igreja é fácil ser espiritual, a gente tem que ser espiritual em meio às nossas batalhas também. Então aqui do versículo 2 ao 8, fazendo um resumo aqui, os Zoramitas se tornaram Lamanitas, tá bom? Aqueles que não puderam ser convertidos, né? Na verdade, eles eram dissidentes dos Nefitas, né? E a Alma, né, fez uma expedição, uma missão lá entre eles e recuperou uma boa parte deles, tá bom? Mas muitos dos Zoramitas não quiseram. E esses que não quiseram, eles acabaram então fazendo o quê? Se misturando aos lamanitas, né? Então, agora a guerra ia ser iminente. Então, o povo de Amon, que vivia na terra de Gerson, eles teve que sair dessa terra, porque agora, já que os Zoramitas se uniu aos lamanitas, ia ficar perto da cidade de Gerson e seria a próxima cidade, a primeira cidade a ser atacada. Já que o povo de Amon, que é o povo de Antinefilei, eles fizeram convênio de não pegarem armas de guerra, eles seriam destruídos. Então o exército nefita, ele vai então e ocupa a terra de Gerson, tá bom? Para defender o país. Em vez de esperar os lamanitas atacarem, eles têm que defender nas fronteiras, para que não cheguem as suas famílias, filhos, crianças. Então eles vão protegendo já nas fronteiras. Então os nefitas, eles ocupam a terra de Gerson e eles dão uma outra terra de herança para o povo de Amon. Bom, aqui conta também que, nesses versículos, né, como resumo aqui, que Zanaela, ele era o capitão-chefe dos Lamanitas. E ele nomeou vários capitões-chefes que eram da parte dos Amalequitas e Zoramitas, que eram dissidentes dos Nefitas, tá bom? Porque ele queria manter o ódio contra os Nefitas. Então ele pegou aqueles que odiavam mais. Eles odiavam mais os nefitas, apesar de eles terem vindo dos nefitas, se separaram dos nefitas, eles odiavam tanto os nefitas que odiavam mais do que os lamanitas.
Mais do que os lamanitas odiavam os nefitas, os aramitas, né, e amalequitas, eles odiavam mais ainda o povo de Nef. Então ele colocou justamente esses como capitães-chefes para manter esse ódio aqui, tá bom? Na verdade, então a gente vê aquela escritura que Jesus Cristo ensinou lá em Mateus 12, capítulo 43 em diante, falando que quando o espírito mau sai do homem, ele vaga por lugares errantes, pelo deserto, e não achando repouso, ele volta para a casa da onde ele saiu. E voltando, ele traz consigo outros 7 piores do que ele. Isso simbolizando que quando a pessoa se afasta do Senhor e tem o espírito maligno com ele, o espírito maligno é de tal forma, já que ele pertenceu uma vez ao evangelho, ele fica de tal maneira que ele se torna pior do que era antes, tá bom? Então nessa escritura fala um pouquinho sobre isso, né? Mateus 12, do versículo 43 em diante lá, fala sobre isso. E aqui a gente vê especificamente sobre isso, né? Que eles se tornaram piores aqui. Bom, vamos continuar aqui no versículo 9. Versículo 9 eu vou ler. Conforme eu falei, eu vou ler alguns versículos, outros eu vou resumir. Versículo 9 diz assim: Ora, o desígnio dos nefitas, ou seja, o propósito dos nefitas nessa guerra, era proteger suas terras, suas casas, suas esposas, seus filhos, para poderem defenderem-se das mãos dos seus inimigos e também conservar os seus direitos e os seus privilégios, sim, e também a sua liberdade para poderem adorar a Deus segundo os seus desejos. Porque ele sabia que se caísse na mão dos lamanitas, todos os que adorassem a Deus seriam destruídos. Os lamanitas queriam sim destruir os nefitas, mas queriam subjugá-los ao cativeiro. Mas aqueles que pertencessem à igreja, que acreditassem em Deus, seriam destruídos. Esses eles matariam. Então a gente vê uma perseguição aqui religiosa, tá bom? Apesar do povo, ele também tem uma perseguição religiosa, aqui um caráter religioso a esse aspecto, tá bom? Falando sobre a perseguição religiosa, a gente vê também uma intolerância religiosa, né? Principalmente agora que teve aí as Olimpíadas, né? Recentemente, agora mesmo, em 2024, a gente viu que a organização, né, das Olimpíadas, ela censurou, né, algumas partes que repreendeu, falou que não poderia ter pessoas que fizeram, por exemplo, adoraram a Deus. Muitas pessoas atletas fizeram um gesto de adoração a Deus. Pegava a medalha, agradecia, mostrava para o céu, apontando que era Deus. A gente viu campeões brasileiros também ganharam medalhas, adorando ao Senhor, fazendo sinal de mímica, dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, várias dessas pessoas demonstraram sua fé e elas foram censuradas por isso, tá bom? E aí a gente vê também comentários na mídia sobre isso, né? Porque eles falaram que não podia demonstrar a fé ali, mas as pessoas atribuem realmente, não conseguem chegar ali sozinho. É Deus abençoando a vida delas. Dos comentaristas, deixa eu ver aqui, na internet tem vários comentários sobre isso, eu nem anotei todos aqui. Mas aqui fala o seguinte: a ginástica Rebeca Andrade do Brasil, né, a ginástica que ficou, que estava com, ela comemorou, né, numa entrevista falando sobre uma música gospel. E ela cita ali, né, a música gospel. A Raíssa também do skate, né, a brasileira que ganhou, também ela louvou ao Senhor por ela ter ganhado ter ganhado medalha. Enfim, né? E vários outros aqui louvaram a Deus, não só brasileiros, mas de outros países também. Um comentarista aqui, falando que há países de 50 países, como da Turquia, Coreia do Norte, Líbano, Afeganistão, Irã, China, não poderiam manifestar mesmo com as regras, né, da Olimpíadas, que não permitia manifestação, né, sobre crença religiosa. Eles não poderiam, por quê? Porque mesmo que muitos desses que eu falei aqui, que louvaram a Deus, foram contra, né? Falaram, vocês falam que não pode louvar a Deus, eu vou louvar a Deus, né? Ninguém vai me definir. E eu achei bonito isso, não questão de ir contra o país, né? Mas questão da pessoa mostrar a crença dela, e ela atribui aquilo
a adoração a Deus, atribui louvando a Deus. Então a gente viu isso. Mas nesses outros países que foram citados, mesmo eles crendo em Deus, e eu acredito que alguns deles creem realmente, eles não podem manifestar a fé, porque mesmo que a organização da Olimpíadas não puna eles por isso, quando eles voltassem para seus países, eles poderiam ter suas famílias destruídas, serem presos, porque no país deles é realmente complicado lá, a liberdade religiosa não tem, tá bom? Então aqui a gente vê uma questão religiosa aqui, né, na questão deles aqui, porque há uma perseguição religiosa, eu estou falando no livro de Mormon aqui, que eles queriam destruir todos os que pertenciam à Igreja de Deus aqui. Continuando aqui, versículo 11. Versículo 11 aqui diz o seguinte: sim, eles sabiam que do extremo ódio que os lamanitas tinham contra seus irmãos, o povo de Anti-Nefilei, e conhecia pelo povo que era conhecido como o povo de Amon. E eles não queriam pegar em armas, e haviam feito convênio de não desejavam quebrá-lo. Portanto, se caísse na mão dos lamanitas, seriam destruídos. Então, para que eles não caíssem na mão dos lamanitas, a gente observa então que eles têm que sair, porque eles não pegam em armas de guerra. Eles fizeram um convênio com Deus de que não pegariam mais em armas de guerra. Bom, então eles têm que sair dali, né? Os nefitas pegam então a terra de Gerson para proteger ali. Uma questão aqui, né? Eu sei que não vai dar tempo de eu compartilhar todo esse capítulo aqui, mas eu acho que esse ponto é bem interessante. Lá no versículo 43 desse mesmo capítulo, é dito, né, que o Senhor, ele permite, eu vou ler o versículo, é o versículo 47. E novamente disse o Senhor, ou seja, uma ordem de Deus: defendereis vossas famílias, mesmo até o derramamento de sangue, que é o que nós caracterizamos aqui como legítima defesa. Né? Eu sou cristão, mas se um bandido entra na minha casa, está ameaçando minha família, né, e eu entro em luta corporal ali, não é um crime contra Deus eu defender a minha família, a minha vida, a vida de minha família pela do bandido, não. Então, legítima defesa até mesmo na lei. Então, é justificável, né? E aqui o Senhor está falando também que era justificável o derramamento de sangue para defender as suas famílias, tá bom? Então, ele fala isso, e no Velho Testamento nós vemos muitas dessas guerras que o próprio Senhor fazia contra os povos, tá bom? Então, a gente vê isso aqui. E aqui entra numa questão, já que o Senhor falou no versículo 43, né, defendereis vossa família mesmo até o derramamento de sangue. E foi mesmo justamente o convênio que o povo de Anti-Nefilei fez de não derramar sangue. Foi um convênio. Será que Deus aceita um convênio a qual ele não pediu? Essa é a questão, né? Porque Deus não pediu para eles fazer um convênio de enterrar suas armas de guerra, e eles fizeram. Isso é aceito, mesmo não sendo pedido por Deus? Claro que sim, né? A resposta é sim. Deus aceitou do coração deles esse convênio. Por isso eles vão guardar esse convênio de não pegar em armas de guerra, tá bom? Um exemplo desse que eu quero compartilhar é o quê? Que nós também podemos fazer nossos convênios com o Senhor, nossos acordos com o Senhor. Foi algo justo, né? O Senhor, podemos jejuar e conversar com o Senhor para obter certas coisas e prometer certas coisas também. Por exemplo, eu vou compartilhar com vocês aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. O que está acontecendo aqui? Ana, o esposo dela o esposo de Ana, ele tinha duas esposas. Uma esposa tinha filhos, conseguia ter filho. E Ana, ela era estéril, não tinha filho. Ela não conseguia ter filho. E aí, então, ela se sentia mal por isso, ela queria tanto ter um filho. E ela fez um voto com Deus. Ela fez um acordo com Deus. E aí, então, ela vai receber esse filho de Deus. Veja o acordo que ela fez, né? Vamos acompanhar aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, diz assim: e fez um voto, ou seja, um acordo, né? Uma proposta aqui com Deus, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, a aflição de tua serva, ou seja, se você olhar para a minha aflição, tirar a minha aflição que eu estou sentindo agora, a aflição dela era de não ter um filho. Apesar do esposo dele declarar que o esposo dela tratava ela muito bem, fazia todas as coisas por ela, mas lhe faltava um filho ali. Então ela fala que se o Senhor olhasse para a aflição da filha dela e se lembrasse dela, né, diz assim: da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva dares um filho homem. Ao Senhor o darei
por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não subirá navalha. Esse aqui é voto de Nazireu, né? Que nem Sansão, né? Não podia cortar o cabelo. É uma pessoa consagrada a Deus. Todos os filhos, o primeiro filho, eles eram consagrados a Deus, tá bom? O primeiro filho de José, né, com Maria, na verdade, Jesus, né, Jesus Cristo, ele era filho do Pai Celestial. Mas como casal ali, era o primeiro deles. Eles tiveram que ir até o templo e pagar um dote lá, né, pagar 2 rolinhas ou 2 pombinhos para resgatar. Porque na lei de Moisés era assim, o primeiro filho, ele era consagrado a Deus. Todos os primeiros filhos, eles eram consagrados ao Senhor, era para servir a Deus. Porém, depois o Senhor escolhe a tribo de Levi para servir a ele. E aí os primeiros filhos das outras tribos poderiam ser resgatados. Eles pagavam lá, na questão dos sacrifícios, né, faziam a oferta e resgatavam seus filhos, tá bom? Então era dessa maneira que funcionava. Então aqui a Ana está falando, o meu primeiro filho, eu não vou resgatá-lo, eu vou consagrar ao Senhor. E ela fez esse voto com o Senhor, e é isso que acontece. Ela tem um filho, porque Deus aceita a proposta dela, aceita esse convênio que ela fez com o Senhor. Então é um convênio, um acordo. E aí quando ela tem esse filho, ela cria esse filho e depois entrega ele ao Senhor, né, no templo. E aí nós vemos que esse filho dela se torna o profeta, né? Ele vai se tornar o profeta, né? Então é bem interessante isso, ele se torna o profeta. Bom, vamos continuar aqui então, sobre essa questão aqui. Tem muita coisa para falar. Tem na conferência aqui, ó, a respeito de fazer convênios, né, com o Senhor, na conferência de abril de 2024, pelo elder Shane M. Brown, dos 70. Ele compartilhou o tema do discurso dele, Milagres, Anjos e o Poder do Sacerdócio. E tem uma parte que ele conta que o avô dele, né, foi dar uma bênção na mãe que havia falecido, tá bom? E na bênção patriarcal dele dizia que ele veria pessoas voltarem da morte por meio da mão dele, né, por meio da bênção. E aí então ele colocou as mãos sobre a cabeça da mãe dele, que já estava falecida, e proferiu uma bênção. E nessa bênção ele fez um convênio com o Senhor, né? Deixa eu ver se eu pego aqui a parte do convênio aqui que ele fez, só para nós vermos essa parte aqui do convênio. Ele diz aqui, ó: prometi a ele que se ele fizesse isso, ou seja, trouxesse a mãe dele de volta à vida, eu nunca hesitaria em fazer todo o possível para edificar o reino de Deus. E enquanto eu orava, ela abriu os olhos e disse: Grange, me ajude a levantar. Estive no mundo espiritual, né? Mas você me chamou de volta. E aí ele conta, né, que esse foi um testemunho para nós e também para a família dele, que o sacerdócio é real, o poder de Deus está entre nós. Bom, vamos continuar o nosso resumo aqui, tem muita coisa para falar. Do versículo 14 ao 17 aqui, a gente vê que o número de dissidentes, aqueles que se afastaram dos nefitas, era quase metade, né, dos nefitas, tá bom? E aí então, juntando-se com os lamanitas, era um número muito grande de lamanitas. Então a gente vê uma grande desigualdade numérica. Os lamanitas estão com uma força numérica muito maior do que os nefitas para se defender. Mas a gente vê que o poder de Deus está com os nefitas e eles vão conseguir vencer essas batalhas aqui, tá bom? E aqui fala também da início ao capitão Moroni, né, que ele é o capitão do exército dos nefitas. Ele é capitão ali com apenas 25 anos de idade. Ele é capitão do exército dos nefitas aqui. E então ele faz uma preparação para derrotar os lamanitas e para se defender. Ele coloca então aqui couraças, escudo, protege os seus soldados contra as coisas que vão vir contra eles, tá bom? E isso enche, né, os lamanitas de medo e eles fogem da presença deles porque não querem enfrentar quem está preparado ali, tá bom? E aí eu lembrei da escritura aqui em Tiago 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja que o diabo foge de quem está preparado, de quem se sujeita a Deus. Moroni e os seus ali se sujeitaram ao Senhor, se preparando para a guerra, né? A gente vê que, embora eles tenham escudo, couraças,
A parte da guerra que eles vencem é porque eles oram e buscam força no Senhor. E aí eles conseguem vencer essa batalha. Então nós também temos que nos preparar antes das nossas batalhas. Então sujeitar-nos a Deus, que nem diz aqui em Tiago 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, e o diabo fugirá de vós, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então sujeitar-vos a Deus é fazer o que Deus pede. Então, como eu me sujeito a Deus? Como eu me preparo contra o inimigo? Eu marquei algumas coisas aqui. Fazendo oração intensa, né? Não aquela oração pequenininha, não, né? Procurar realmente com nossos sentimentos adorar a Deus. Oração, jejum, estudo das Escrituras, frequência ao templo, tomar o sacramento, frequência às aulas na igreja. Tem gente que toma só o sacramento e vai embora. Tem gente que chega só na hora do sacramento. Temos que fazer um esforço a mais, irmãos, para guardar os mandamentos de Deus e viver. A gente vai receber preparação a mais, tá bom? E aqui também eu coloquei sobre o que mais fazer, né, para sujeitar-nos a Deus. É obedecer os líderes, fazer indexação, fazer a obra missionária, ouvir as palavras dos profetas por meio das conferências. O nosso tempo já estourou aqui, né? Esse capítulo é muito grande, mas muito rico. Espero que na aula das 5h20 da manhã que eu dou, são 40 minutos, eu consigo explicar um pouquinho mais, mas eu acho difícil aqui, é muitas coisas para ensinar. Bom, o que acontece aqui, só para nós finalizarmos esse capítulo, que amanhã a gente vai ter que vir com outro capítulo, vai ter que ter dia aqui que eu vou ter que explicar 2 capítulos de uma vez. Moroni, com seus soldados protegidos, mesmo assim, tem uma parte da batalha que eles começam a perder gente. E aí eles clamam ao Senhor, eles buscam a Deus, mesmo eles estando preparados. E aí então Deus fortalece eles e eles faz com que os lamanitas fujam deles. De maneira que os lamanitas é cercado. O capítulo 43 acaba assim, com os lamanitas cercados, não tendo o que fazer. Porque eles são cercados pelos nefitas ali, que estão protegidos por Deus e protegidos por suas couraças, seus escudos, tá bom? E outra parte que marcou bastante para mim aqui, também foi a parte em que, quando os lamanitas ficaram com medo de enfrentar os exércitos do capitão Moroni, eles fugiram para outra parte para atacar uma outra parte mais frágil da terra. E aí Moroni, ele manda espias para ver onde que eles estão indo. Mas ele não fica só nisso, ele manda também pessoas, mensageiros e até Alma, que é o profeta, para perguntar a Alma onde que eles devem ir para defender o povo. E Deus fala para eles, olha, eles vão atacar a cidade tal. Vão lá e defendam ele. Então veja que ele faz tudo o possível ao alcance dele, mas ele busca a Deus também. Então nós devemos ter essa combinação em nossa vida. Tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.